Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E a nossa convidada de hoje é a Carolina, a Carol. A Carol é formada em filosofia, é mestre também em filosofia e doutoranda em filosofia. Todos esses cursos, pela Universidade Federal de Ouro Preto. A Carol também é professora da rede de ensino Doctor e é também professora da rede pública de ensino básico. Não é isso, Carol? Uhum. Pois é, Carol. Tão nova e tão estudiosa. É isso mesmo, Carol? Pouquinho. Carol, você que está no campo aí da filosofia, né? Como é que você está vendo, como é que você vê a participação da mulher na política, na sociedade? Isso é importante ou o lugar de mulher é na cozinha? Como é que é isso? Primeira coisa que eu queria falar é que eu não sou especialista nos estudos de gênero e sexualidade, né? Que são esses estudos sobre a questão da mulher na nossa sociedade. Eu acho importante dizer isso porque esses estudos ele tem uma história, assim como a política, assim como a estética, né? É uma área da filosofia também, né? Mas de outras áreas do conhecimento também. E é importante a gente saber que é uma discussão imensa, é uma discussão também que tem história, é uma discussão que historicamente, pelo menos academicamente, já nasce com o problema de que em determinados momentos da história ela desaparece da academia. Por exemplo, eu sou especialista em Kant, né? Meu doutorado é em Kant. Kant, a gente tem, de trabalhos acadêmicos, pelo menos 200 anos de literatura corrente. Dos estudos de gênero, a gente tem alguns momentos na história que esse tema é apagado. Então, é até difícil, assim, para os teóricos, essa base, né, histórica, e foi por isso que é difícil avançar nesse tema. Mas é um tema que, desde os anos 60, né, do século passado, vem emergindo, né? A gente tem vários avanços. Hoje é um tema muito discutido. Eu falo isso porque a gente tem que saber que é uma discussão muito séria e muito complexa e muito longa. Igual todas as outras discussões sobre as humanidades, sobre o ser humano. Sobre a participação das mulheres, o Brasil é um país que nós somos 52% do eleitorado e nós ocupamos 15% dos cargos públicos, né? Então, assim, não representa as mulheres, não representa... nós não estamos na política, né? O nosso parlamento é majoritariamente ocupado por homens. E por que é importante a mulher ter participar da vida política? Porque, segundo algumas teóricas, né, a gente só vai conseguir justiça, né, igualdade de direitos quando a gente fizer parte da elaboração de políticas públicas, de políticas de leis e etc. Então, a gente não ocupa esses lugares ainda e isso seria um passo muito importante para a gente começar a reparar essa desigualdade de gênero que a gente tem aqui no Brasil. Carol, as pessoas, quando a gente fala, por exemplo, no feminismo, as pessoas já vêm, né, achando, como diz lá, mulher macho, né? E você é uma pessoa meiga, bonita. O que é o feminismo? O que é esse movimento? Tem uma proposta política? Como é que é isso? O feminismo é um movimento histórico muito importante. Por exemplo, a gente acha que as coisas sempre foram da forma como a gente vê, né? As mulheres elas não podiam votar, e é o que é chamada primeira onda do feminismo, o movimento das sufragistas, que é exatamente as mulheres reivindicando direito ao voto, né? E é engraçado
recusa por parte da sociedade do movimento feminista, que hoje pelo menos eu nunca encontrei alguém que acha que a própria mãe, ou que a irmã, ou que a companheira não possa ter direito ao voto, né? É difícil você encontrar quem defende que mulher não deve votar, né? É pra gente que vivemos, que nascemos votando, né? Que nascemos vendo as mulheres votar, até motivo de riso, né? Mas quando as sufragistas saem na rua reivindicando o direito ao voto, foi um movimento que teve muita resistência da sociedade, né? E eu acho que o movimento feminista continua tendo essa resistência, né, nos setores mais conservadores da sociedade, né? Mas o que é um movimento feminista? É igualdade de direitos, né, entre homens e mulheres. Qual que eu acho que é o papel da feminista brasileira hoje, né? Lutar contra essa violência, né? Os índices de violência contra a mulher aqui no Brasil são gravíssimos, são alarmantes. A gente tem, aqui no Brasil, em 2017, foram registrados 11 estupros, um estupro a cada 11 minutos. Isso é um índice muito alto. E aí, no caso do estupro, ainda tem um problema que é um crime que é chamado de subnotificado. A mulher não se sente segura para fazer a denúncia. Pouquíssimos casos. Os índices mais, os dados mais conservadores, por exemplo, acreditam que apenas 10% dos estupros são notificados, né? E a gente só tem como saber dado do que é notificado. Então, assim, outro dado de violência contra a mulher, violência doméstica, né? Gravidez na adolescência, mortalidade materna. O Brasil é um país que se destaca nessas altas taxas, né? Foi considerado pela ONU o pior país da América Latina para ser menina, exatamente por causa desse índice de gravidez na adolescência, casamento infantil. O Brasil é o quarto país do mundo com mais casamento infantil. E isso, assim, segundo a ONU e segundo os estudiosos desses assuntos, você priva essa adolescente, né, essa menina que vai crescer e vai ser uma mulher, de várias oportunidades, né, levando à morte, nesse índice alto de morte materna que a gente tem, né, por causa da gravidez na adolescência também. Então, assim, ser feminista hoje no Brasil, eu acho que é um pouco isso, assim, tentar mostrar para as pessoas o tanto que a gente é uma sociedade culturalmente machista, né? A gente agride as mulheres, a gente mata as mulheres, a gente engravida as mulheres. Olha só, um estupro a cada 11 minutos, você tem uma taxa de gravidez na adolescência altíssima. Carol, já se comenta, né, a possibilidade de criar, né, a Bolsa Estupro, né? Ou seja, defende-se que em qualquer situação deve deixar a criança nascer e, em razão disso, a mãe receberia uma ajuda. Qual a análise que você faz disso? O tema do aborto, né, é um tema muito discutido por homens que por raras vezes levam em consideração a opinião da mulher, né? Historicamente, culturalmente, o desejo e a voz da mulher nos foi negado, né? O nosso desejo é pouquíssimo ouvido na história, né? Se é que ainda se é que hoje né? A gravidez, né? A maternidade, na nossa cultura, ela é vista como compulsória. Se eu engravido, eu tenho que ter o bebê, né? E se eu engravido de um estuprador, grupos conservadores acham também que eu tenho que ter o bebê. Então, assim, a análise que eu faço disso é que a autonomia e a voz e o desejo da mulher, ele não é levado em consideração nessas discussões. Por isso que é tão importante nós, mulheres, ocuparmos os lugares, seja na academia, na produção de conhecimentos, de estudos sobre isso, né? A gente tem uma pesquisadora que é pouquíssimo falada, mas de uma relevância, assim, incrível, que é a Débora Diniz. Ela fez uma pesquisa no Brasil sobre aborto. Inclusive, ela falou naquela audiência pública que teve no STF, né? A fala dela teve uma grande repercussão. Ela fez um estudo
que ela altera a metodologia desse tipo de estudo, que até então não era, por exemplo, secreto, e para uma mulher assumir que abortou na nossa sociedade, né, ela é julgada, então ela ainda não contava. Nesse estudo, a Débora conseguiu fazer uma metodologia que ela aproxima das mulheres e ela aproxima talvez do número também real que a gente tem e dessa por que as mulheres abortam, isso que ela está tentando pensar também, qual a quantidade de mulheres que abortam, como que as mulheres abortam, né? As feministas e essas teóricas pesquisadoras do tema do aborto tratam o aborto como uma questão de saúde pública, muito mais do que uma questão de moralidade, que é como eu acho que é tratado em várias esferas, né, da nossa sociedade. Carol, o que você acha? Existe a discriminação racial, lógico, né? Isso é evidente. Com a mulher, isso acontece em maior grau do que com o homem? Essa discriminação contra o negro? Racial? Racial. Os dados que a gente tem da mulher negra, né? É isso que você está perguntando? Isso. Os dados que a gente tem da mulher negra é que, e isso tem uma outra pesquisadora brasileira, referência em estudos de feminismo negro, ela chama Sueli Carneiro. Nos Estados Unidos, ela é muito citada nesses estudos de história do feminismo negro, né? Eles não tem estudo que mostra que a mulher negra sofre mais do que o homem negro. Eu acho que os estudos que envolvem gênero e estudos raciais ainda estão... tem uma bibliografia muito grande nesse assunto, mas assim, ele para também, sabe? E aí, por exemplo, a gente tem um problema, por exemplo, na língua portuguesa, são livros que são pouquíssimos traduzidos, por exemplo, de pesquisadoras da Europa ou norte-americanas. Então, assim, a gente tem mais estudos sobre estética, vamos supor, sobre questões de arte, do que sobre questões raciais. Então, assim, mas esses estudos existem, eles acontecem. Eu não saberia te falar se a mulher negra sofre mais do que o homem negro, mas a mulher negra, ela culturalmente, né, ela é colocada num lugar de invisibilidade. Ela é a não bonita, a não mulher, né? Ela é a invisível mesmo, né? Assim, políticas públicas que visam melhorias nas vidas dessas pessoas quase que são inexistentes, né? Então, o que a gente lê muito nesses estudos é isso, assim, que a mulher negra, ela tem um local invisível na nossa sociedade, a gente não percebe a existência delas e a gente não melhora a existência delas, né? Pelo contrário. Carol, a Lei Maria da Penha, que alguns até falam deveria também existir o João da Penha, né? Que análise que você faz? Você acha que essa lei veio resgatar mesmo? Ela veio coibir esses abusos, né? Essas agressões? Ela é uma lei que você tem como uma lei boa? Claro, eu acho que foi um avanço muito importante para nós, mulheres brasileiras, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei do Feminicídio. Os índices de violência doméstica contra a mulher, né, que é exatamente o que a Lei Maria da Penha especifica e pune, são alarmantes, né? Nós matamos mulheres pela simples condição delas serem mulheres, né? E nós batemos em mulheres pelas simples condições de serem mulheres. Esses crimes de feminicídio e de violência doméstica, né, o próprio termo violência doméstica, são cometidos, a maioria deles, pelo próprio parceiro da mulher. Então, assim, isso... E aí, por que a gente fala que esse é um crime motivado pelo machismo? Porque, culturalmente, o homem se vê como proprietário da mulher. Por isso que ele acha que ele pode bater e matar. O contrário, a própria estatística mostra que quase não existe.
Por exemplo, todo dia que você abre o jornal, você vai encontrar, você faz o teste 7 dias seguidos. Abre o jornal, você vai encontrar um crime, ou uma mulher morta ou uma mulher agredida. O contrário, você quase não vê. Carol, esse problema, né, que você acabou de referir, que é cultural, né, o machismo, você não acha que isso deveria ser já combatido, explicado, trabalhado lá na pré-escola? Claro, eu sou a favor da gente, inclusive uma das maneiras da gente combater gravidez na adolescência é através da educação sexual. Porque a classe média aprende que tem que usar camisinha na escola. E se a gente nega esse tipo de informação para a nossa classe C e D no nosso ensino público, como que eles vão aprender a se prevenir e como que eles vão aprender a se prevenir de doenças também? Então, assim, eu acho super importante a gente discutir, e isso faz parte da discussão sobre gênero. Assim, ensinar meninas a se prevenirem, a prevenir uma gravidez, por exemplo, prevenir uma doença, faz parte da discussão de gênero que a gente... E aí, grupos conservadores acham que não, né? Na hora que você pergunta assim, você acha que a gente deve colocar desde a escola? Claro que sim. É fácil? Não. Porque tem setores da sociedade que não concordam com isso. A gente acabou de ver a escola sem partido, né, tentar proibir discussão de gênero nas escolas. E grupos conservadores apoiam isso, né? Aqui em Caratinga, a Câmara dos Vereadores aprovou um projeto de lei que não foi sancionado pelo prefeito, que tentava proibir discussões de gênero nas escolas, o que é inconstitucional, porque a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, o currículo básico comum, que deve ditar o que a gente tem que aprender na escola, não a Câmara dos Vereadores de uma cidade. Tanto que os outros municípios que tentaram aprovar esse tipo de lei, o STF já julgou como inconstitucional, não rolou. Então, assim, é óbvio que a gente tem que ter discussão de gênero nas escolas, é óbvio que a gente tem que ensinar para os nossos meninos e para as nossas meninas que violência contra a mulher não é normal, entendeu? Que mulher não tem que apanhar, que mulher não tem que ser estuprada, entendeu? Que nós somos iguais, sujeitos de direitos iguais aos homens, mas isso ainda na nossa sociedade conservadora, nós somos um país cristão, é muito difícil ainda a gente ter essa liberdade, né? São assuntos que são tabus na nossa sociedade. Um país que eles estão vendo até Jesus no pé de goiaba é difícil, né? Mas, Carol, como que você viu essa discussão, já que você falou aí da escola sem partido? É uma coisa... Como é que você viu isso? Você acha que isso era uma questão de ser discutida, escola sem partido? A proposta da escola sem partido é a proposta de partido único, né? Assim, é assim que eu analiso esse projeto. Eu acho que mais do que eu possa falar em termos teóricos, né? Eu acho que é cruel você chegar para a nossa classe C e D e privar meninas, que a gente já tem alto índice de morte materna, a gente tem altos índices de gravidez na adolescência, privar essas meninas dessas informações, eu acho que é cruel. Assim, o Brasil já é um país que as nossas mulheres têm pouquíssimas oportunidades, né? Continuar privando a gente de nos informar como que a gente pode nos prevenir, né, como mulheres, eu acho que é de uma crueldade gigantesca, né? Os nossos índices de morte materna são alarmantes. De jovens entre 15 e 24 anos, mulheres, a morte materna é a principal causa do óbito. Então, assim, é de uma crueldade gigantesca. Eu acho que a escola, ela tem função de informar, ela tem função de fazer os nossos jovens viverem melhor, através da informação, né, e através do conhecimento. E eu acho que, ainda bem que esse projeto foi arquivado, não passou. Não passou. A reforma do ensino médio passou, mas a escola sem partido não. Se quiser que
tenhamos uma escola de partido único, vai ter que começar do zero de novo, né? Então, acho que a gente tem muito o que comemorar. Eu, como professora de escola pública, do ensino básico de filosofia, prezo pela liberdade de opiniões e eu acho que a escola não tem que ser nunca um espaço de reprodução de culturas violentas, né? A escola ela tem que ser um espaço acolhedor. A escola, os estudos mostram que quando a gente tem abusos de crianças, o professor é a primeira pessoa que sabe. Então, assim, a primeira pessoa que percebe é a pessoa que a criança tem uma liberdade para contar alguma coisa. Então, assim, a escola ela tem que ser um espaço acolhedor, ela tem que ser um espaço plural, ela tem que abarcar e abraçar a diversidade que existe no nosso país, né? Nós somos um país muito diverso e a escola tem que ser esse espaço plural. Carol, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso programa, mas eu gostaria que você fizesse ainda uma análise do que nós podemos esperar, né? O que vem por aí com relação à política, vamos dizer assim, em relação à mulher, né? Se nós vamos avançar, o que você pensa desse cenário que está desenhado aí? E também, qual o recado que você deixaria aí para as mulheres brasileiras e caratinguenses? Nós temos algumas leis que melhoraram essa representatividade das mulheres na política, né? Nessas eleições de 2018, 30% do tempo de televisão e do repasse do partido, por lei, era obrigatório passar para as candidaturas femininas. Isso, a gente teve um aumento expressivo no número de candidaturas e no número de mulheres eleitas, mas que ainda, porque de tão baixo que era, né? Mas que ainda é muito baixo. Então, assim, eu tenho uma perspectiva otimista se a gente continuar fazendo leis que reparem essas injustiças históricas. Eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente consegue chegar lá, né? Agora, por que as mulheres não ocupam os cargos políticos, né? Isso a gente não falou e eu acho que é importante ser dito, né? Por uma questão cultural também. Não é porque as mulheres não querem, é porque as mulheres têm duplas, triplas jornadas de trabalho, né? Elas cuidam dos maridos, elas cuidam dos filhos, elas cuidam dos pais idosos, elas têm uma carreira profissional, a mulher hoje ela tem que trabalhar fora de casa também. Então ela não tem tempo, coisa que para o homem sempre sobrou, né? Para participar da vida política. Então, e da vida profissional também, né? Então, assim, mas através dessas leis eu acho que a gente pode incentivar mulheres e a minha perspectiva é otimista. E o recado que eu dou para as mulheres é que... Entre na política. Ocupem os lugares. Na verdade, assim, sejam o que vocês quiserem, né? Assim, não existe essa coisa de lugar de ofício de mulher e ofício de homem. Não existe comprovação científica nenhuma de que mulheres são aptas a determinados serviços e homens são aptos a determinados serviços. Então, assim, ocupem os lugares, seja o que você quiser, tenha a profissão que você quiser. Se quiser ser do lar também, seja do lar. Seja o que você quiser, tenha essa liberdade para exercer a sua existência na nossa sociedade e não deixe os homens te calarem, né? Carol, te agradeço muito. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito interessante a nossa conversa e estamos aqui para uma próxima entrevista. Muito obrigado. E a você, telespectador, o nosso abraço. E até o nosso próximo programa Painel Político.